Olá, tudo bem? Começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que acompanha e divulga o trabalho dos vereadores aqui da Câmara de Taubaté. No programa de hoje, eu recebo aqui nos nossos estúdios o vereador Alberto Barreto, do PSD, para a nossa edição de junho. Seja muito bem-vindo, vereador. Obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez. Obrigado a vocês pelo convite. É uma ferramenta importante, né? A gente conversar direto com a população aqui sobre principalmente as demandas do mês, né? As nossas atividades aí. Então, vamos lá. Para a gente começar, o senhor fez uma indicação para a prefeitura para que ela dê mais publicidade para os atos da administração pública. Quais são essas mudanças propostas pelo senhor? Principalmente, né, nós temos hoje o Diário Oficial, né, eletrônico da prefeitura, aonde hoje já publica os atos da própria prefeitura e também da Unital, né? Então, nós estamos aqui pleiteando também que a Câmara Municipal faça parte disso. Nós temos aqui o nosso boletim interno, né, da Câmara Municipal, onde todos os atos da Câmara são publicados aqui no nosso boletim, né? Mas a gente gostaria também de estar publicando isso junto com a prefeitura, e aí ficaria tudo num único canal. Então, a população, quando entrasse no Diário Oficial da prefeitura, ele vai ter ali todos os atos, tanto da prefeitura, quanto da Unital, quanto da Câmara Municipal, tudo unificado num único lugar. Então, acho que isso é importante, né? Tanto para a população, né? Dá mais publicidade, a população consegue ter acesso a todas essas entidades do município num lugar só, né? Não ter que ficar procurando ou ir lá no site da prefeitura, vir no boletim da Câmara, né? Então, a gente fez essa indicação ao prefeito para que a gente pudesse incluir a Câmara Municipal também nesse Diário Oficial eletrônico também. Essas são as vantagens aí para a população que pode acompanhar num único lugar todos os atos da administração pública. Para o vereador, isso também amplia a fiscalização, facilita? Sim, com certeza, né? Porque o vereador já vai lá no site da prefeitura ver o que está sendo publicado na prefeitura e também já vai ter acesso a tudo que acontece na Câmara Municipal, né? Então, eu acho que isso é uma ferramenta de mais transparência mesmo para a própria população, para todo mundo, né? E a questão também de economia, né? Porque o site, a gente está aqui imprime, né? O boletim, né? As pessoas até gostam, né, desse boletim impresso, mas antes se imprimia muito mais. Hoje em dia, com o advento eletrônico, se imprime muito menos, né, o boletim, porque as pessoas já vão logo no portal, né, no eletrônico. Então, a gente acha que é uma economia também para a Câmara Municipal, também a gente juntar todas as informações num único lugar. Eu acho que isso dá transparência para todo mundo. O acesso é mais rápido e o meio ambiente agradece também, né, vereador? Outro requerimento que o senhor apresentou também para a prefeitura é para ampliação da divulgação das emendas parlamentares. Qual é o objetivo dessa mudança? Então, a questão é a seguinte, nós, né, eu e o vereador Dentinha, apresentamos aqui um projeto de lei, que agora já foi implementado, né, que é a questão da transparência das emendas parlamentares. Então, você entra no site da prefeitura, tem um ícone, emendas parlamentares. E aí a pessoa consegue entrar ali e ver todo mundo que destinou emendas para a cidade. Todos os deputados federais, estaduais e as emendas dos vereadores também estão publicadas no site. Então, a população lá entra, sabe, ó, esse deputado mandou 500 mil reais para a saúde, esse aqui mandou para a educação, esse aqui mandou para a infraestrutura. Ele sabe as emendas que o deputado mandou e para onde mandou, né? Só que o que acontece? O nosso projeto de lei, ele não para só aí. Ele também, o nosso projeto de lei, ele diz que a prefeitura tem que colocar depois o processo, né? A emenda chegou para a saúde, mas gastou realmente com a saúde? Gastou com o quê? Até a nota fiscal, na finalização da compra, tem que ter a nota fiscal lá, para que a população possa clicar e saber, ó, esses 400 mil, esses 500 mil, esse 1 milhão de reais chegou, foram gastos desta forma, né? Então, dá a maior transparência nas emendas. Só que essa parte ainda não está no sistema, né? O nosso sistema de transparência, que está lá você que está em casa, né? Entrar lá no site da prefeitura, tem lá Observa Taubaté. Quando você clica no Observa Taubaté, você vai descer lá embaixo, tem lá o quadro das emendas parlamentares, um gráfico, tudo. Então, acho que é muito importante, só que está faltando essa parte da legislação a ser concluída, né? Foi feita uma parte da lei, agora o restante da lei ainda não foi concluída, que é a questão do final da transparência, né? Qual foi o processo, onde foi gasto o dinheiro, porque o dinheiro chegou, foi gasto onde? Não foi gasto ainda, mas quando for efetivada a utilização da emenda, tem que estar todo o processo lá transparente para a população. E é isso que a gente está cobrando, né? Através de requerimento, que todo o que está escrito na lei, né, seja realmente cumprido pela prefeitura. Eu dou os parabéns para a prefeitura, porque você que está em casa, faça curiosidade, entre lá no Observa Taubaté e você vai ver exatamente essa questão da emenda. Você vai ver que é uma ferramenta muito legal, né, de transparência, mas falta concluir ela.
Sim, de transparência, também de acompanhamento, fiscalização, né, do Isso. trabalho dos vereadores, para que a população possa acompanhar. É porque assim, o vereador anuncia muitas vezes, né? Ó, eu fui lá no deputado, o deputado mandou 500 mil. Primeiro que as pessoas não sabiam se esse dinheiro tinha chegado mesmo ou não. Podia ser só uma falácia, né? Ó, falei que trouxe e o dinheiro não chegou, né? E assim a população consegue realmente confirmar. Aquele deputado mandou realmente o dinheiro para cá, né? E foi utilizado o dinheiro ou não foi? Né? Então, é uma ferramenta para ambos os lados, né? E eu acho que é importante também para a prefeitura, porque o deputado que manda o recurso, ele também consegue acompanhar que o recurso dele foi implementado ou não. Então, ele fala, pô, eu prefiro mandar para Taubaté, porque lá eu sei que tem transparência, eu sei que lá eu também consigo acompanhar a efetivação da emenda, né? A população vai saber que realmente eu mandei o recurso. Então, acho que é uma ferramenta que é importante para todo mundo, seja para a prefeitura, seja para o vereador, seja para o deputado, seja para a população, né? Acho que une o interesse de todos num projeto desse, mas ele precisa realmente ser efetivado até o fim. E, vereador, o senhor está cobrando mais transparência ainda por parte da prefeitura. Tem outro requerimento que foi apresentado pelo senhor, solicitando aí a relação de máquinas e equipamentos que pertencem ao patrimônio do município. De que forma esse maquinário está sendo usado? Então, porque assim, acho que a população que acompanha, né, principalmente a TV Câmara e todos os vereadores, ou acompanha a sessão na casa, vê que a principal reclamação dos vereadores é exatamente em questão de obras, né? Principalmente na zona rural, atendimento da zona rural. E aí, há sempre a desculpa qual que é? Ah, não tem máquina, não tem máquina, não tem máquina, não tem máquina. Então, eu sei que quando a administração começou, né, a administração do Saúde, o Ortiz Júnior, né, ex-prefeito, ele fez um leilão no final do mandato dele, vendeu um monte de máquina. Quando a prefeitura chegou, não tinha máquina lá, tinham lá a sucata, né, poucos equipamentos. E aí até que a prefeitura conseguiu adquirir novas máquinas, né, reescavadeira, caminhão, pai, por aí vai, demorou-se um tempo, mas agora a prefeitura já tem alguns equipamentos, assim, mas a resposta sempre continua sendo a mesma, ó, não tem máquina, não tem máquina, não tem máquina, ou não tem dinheiro, né? Então, o que acontece? Eu estou fazendo esse requerimento porque eu quero saber quantas máquinas e equipamentos existem no município, né? E aonde foram alocados nos últimos 6 meses. Porque não é possível a gente estar sempre pedindo aí, né? Ó, precisa ter um cascalho. Você consegue o cascalho para jogar na estrada rural, mas a futura resposta é, não tem máquina para espalhar o cascalho. Né? Então, quer dizer, então eu quero saber aonde se tem as máquinas e aonde elas foram alocadas nos últimos 6 meses, né? E, porque se não tem dinheiro, a máquina não poderia estar trabalhando, né? Se a máquina estava trabalhando é porque tinha dinheiro. E por que foram alocados em alguns lugares e outros não? Né? Então, a gente entende a dificuldade da prefeitura, mas eu acho que essa resposta de não tem máquina, acho que já está passando dos limites, né? Então, por isso eu quero saber essa informação aí. Inclusive, essa informação seria importante para entender quais serviços essas máquinas já fizeram executaram no município. E assim, é que nem eu falo, né? Se essas máquinas estão sendo utilizadas no município, e aonde foram utilizadas, é a melhor maneira de transparência para a população. Né? A população saber, ó, temos poucas máquinas, estão sendo utilizadas e não está vindo me atender, né? Que principalmente na zona rural, porque essa máquina estava sendo utilizada em outro lugar. Né? E aí realmente demonstra se a prefeitura precisa de mais máquinas ou não. Né? Então, acho que é importante essa questão de transparência. Para a gente, quando a população vier nos procurar, eu falo, ó, as máquinas têm poucas, estão sendo utilizadas, mas não consegue atender todo mundo. Vai demorar um pouco para te atender. Né? A gente tem uma resposta mais plausível aí para a população. Acho que isso é importante, né? Acho que deveria partir da própria prefeitura já isso. Não precisaria o vereador questionar, né? Quanto mais transparência, melhor. Não é assim? Se tivesse lá a prefeitura divulgando isso, né? A população entenderia que por que ela não está conseguindo ser atendida naquela demanda. Mas, também, esperar a resposta chegar. E esse seria um momento ideal também para executar determinados serviços, principalmente na zona rural, como o senhor muito bem colocou, porque a gente não está no período de chuvas, que geralmente é no verão, e aí que os problemas começam a aparecer e que ficam mais graves ainda, né? Exatamente, né? Principalmente eu recebo muita demanda da zona rural. Tô com várias demandas aí, uma delas nós vamos falar daqui a pouco, assim. E a desculpa é, na época que está chovendo, não dá para fazer a obra porque está chovendo. Assim, aí quando passa a chuva, a desculpa é, não podemos fazer porque não tem equipamento, né? Não tem máquina, não tem recurso, não tem dinheiro. Então, aí fica difícil, né? Vira um ciclo, assim. Então, a gente está cobrando principalmente essa questão aí, que acho que é importantíssima.
E tem mais transparência vindo aí. O senhor formulou outro requerimento, dessa vez para a Secretaria de Cultura, solicitando aí cópia dos projetos culturais que foram aprovados por meio da Lei Paulo Gustavo, que é uma lei de incentivo à cultura. Como surgiu essa demanda? Principalmente porque é o seguinte, se nós tivemos a Lei Paulo Gustavo, foram 2.400.000 reais destinados para a cidade de Taubaté. Eu até participei no comecinho de algumas reuniões, né? Mas, infelizmente, o trabalho nosso, que principalmente como presidente, ocupa muito nosso espaço do tempo. E aí, o que acontece é o seguinte, a gente vê que alguns projetos, né, foram aprovados e estão começando a ser implementados, e a gente quer saber exatamente como se deu esse processo, né, quais foram eles apresentados. Porque uma das discussões, né, principalmente nas reuniões que eu participei uma vez, era que esses projetos atendessem principalmente a falar da cultura taubatiana, né, de interesses do taubatiano, de pessoas de Taubaté. A gente fala tanto da cultura, da importância da cultura, e só que nós temos pessoas históricas na cidade. Nós temos a história de Taubaté. Eu gosto de falar muito disso, porque nós temos o brasão da cidade. Nós temos um bandeirante e um dragão da independência, né? Os bandeirantes que fundaram várias cidades, né? Principalmente do sul de Minas, saindo de Taubaté. Aqui era um ponto onde os bandeirantes saíam para explorar, né, o Brasil, tornar o Brasil grande como ele é hoje. Nós temos um documentário falando sobre essas pessoas, quem foram esses importantes bandeirantes taubatianos. Nós temos lá o Dragão da Independência. 7 taubatianos estavam junto com Dom Pedro I no dia da proclamação da independência. Nós temos aí um documentário contando a história de cada um deles, quem foram eles, né? Então, nós temos aí a Joaninha, que é uma aviadora, né? Uma jovem aviadora acrobata da cidade de Taubaté. Nós temos Hebe Camargo, tem muita coisa, mas tem muitas outras pessoas que não têm um documentário, né, falando sobre isso. E outras pessoas históricas da cidade. Nós temos aí, por exemplo, né, um livro do Dimas, que foi secretário de Cultura de Taubaté, que fala das mulheres taubatianas. Temos várias mulheres lá importantes da cidade de Taubaté. Nós temos um documentário sobre todas elas, né, sobre algumas delas, para que a gente possa divulgar para a população a importância histórica da cidade de Taubaté. Então, esse foi a minha fala na época, né, que eu acho que todos os projetos deveriam ser contemplados nesse sentido, né, contando a história da cidade de Taubaté. Aqui a TV Câmara, né, agora com a gente uma equipe muito maior, a gente está conseguindo fazer esse trabalho. Eu acompanho na TV Câmara, vocês vão entrevistar as pessoas, né? Teve a entrevista, por exemplo, a questão da Bica do Bugre. Então, as pessoas precisam reconhecer, as pessoas passam pela cidade, em alguns pontos, e nem sabem a história que aquilo lá tem para a cidade. Tem muita gente que passa na região do Mercadão e nem consegue enxergar a Bica do Bugre, nem sabe a história, o que tem aquilo, né? A história da Praça do Epaminondas, a Rua das Palmeiras, né? Ou lá a Praça Doutor Barbosa, a estação do trem, a própria hospital hoje, que a gente fala o Gamute, né? O Hospital Municipal, antigamente era Santa Isabel. Por que essa história de Santa Isabel? Então, acho que é importante a gente aproveitar esse recurso e usar para desenvolver e fomentar a cultura taubatiana. E não é o que estou vendo. Eu vi um projeto, nós vamos falar daqui a pouco também sobre isso, que está falando de pessoas de fora do Brasil, né? E talvez contando a história de uma pessoa que não interessa nem um pouco para o taubatiano, né? Então, é esse o meu questionamento principal, hein? E uma das contrapartidas que a lei prevê é que esses trabalhos que são contemplados sejam apresentados, inclusive, nas escolas, para as crianças. Então, se nós tivermos projetos como esses que o senhor falou, falando sobre a história, a cultura de Taubaté, seria uma maneira de gerar um sentimento de pertencimento nas crianças, nos adolescentes? Com certeza, né? Esse é o objetivo. Porque se você divulga a história de Taubaté, as pessoas sabem onde eu estou, da onde eu vim e para onde eu posso ir, né? Então, é importantíssimo, né, as pessoas terem esse sentimento de pertencimento, como você falou, principalmente para quem é taubatiano, nasceu em Taubaté, nascido e criado. Ele sabe que terra que é essa, a importância disso, né? E para quem não é e está chegando para Taubaté e morando em Taubaté, ele consegue enxergar a importância da cidade onde ele está morando. E, eventualmente, até fomentar o turismo de pessoas que não conheçam, mas que queiram vir conhecer. Exatamente. E é o que eu falo, a gente explora muito pouco essa cultura de Taubaté, né? Essa riqueza cultural da cidade. Tanto que a gente tem duas vias importantes, né, que cruzam a cidade. Nós temos a Dutra, né, e nós temos a Carvalho Pinto, que emenda com a Floriano Peixoto, que vai para Campos do Jordão. Um ponto turístico movimentadíssimo, né? Final de semana você vê aquela estrada, ele não para os dois sentidos, a gente subindo, a gente descendo. Mas não tem nada divulgando na beira da estrada o que tem em Taubaté.
né? Nós poderíamos usar mais da cidade com outdoors aí, divulgando os pontos turísticos da cidade, para que esse turismo de passagem, as pessoas que estão passando, quando ela vê aquilo, ela fala, vamos parar aqui para conhecer, né? Quem que na nossa idade aqui não tem no seu imaginário o sítio Pica-Pau Amarelo, né? E as pessoas não sabem, passam por Taubaté. Se tivesse uma grande divulgação e um sítio Pica-Pau bem estruturado turisticamente, as pessoas falam, pô, tô passando, eu não ia para Taubaté, mas vamos dar uma passadinha ali para conhecer o sítio, né? Aquela lembrança da infância, eu poder conhecer, reviver aquilo ali. Então, é só um exemplo, na questão do Mazzaropi e outras questões turísticas da cidade. Então, a gente explora muito pouco, né? E eu acho que esse recurso de 2.400.000, se a gente estivesse usando em vários documentários, porque a principal função da Lei Paulo Gustavo é audiovisual, né? Essa é a função principal da lei, a gente pudesse fazer documentários que pudessem ser divulgados e as pessoas, nossa, que interessante Taubaté, pô, a cidade vizinha minha, eu não conhecia isso, vamos lá conhecer esse lugar, né? Vamos conhecer um pouco mais dessa história da cidade, né? Principalmente que Taubaté, lá atrás, né, em 1600 e pouco, Pindamonhangaba pertencia a Taubaté, Tremembé pertencia a Taubaté, tudo isso aqui era Taubaté, né? E depois foram fundando outras cidades. E as pessoas sabiam que quem era de Pindamonhangaba também pertenceu a essa história de Taubaté, faz parte dela também, né? Tremembé e outras cidades que fizeram lá atrás parte de todo esse território que chamava-se Taubaté, né? São Francisco das Chagas de Taubaté, né? Então, eu acho que é importantíssimo, é rico essa história, mas pouco divulgada. E quando a gente tem recurso para fazer isso, muda-se o foco, aponta-se para outro lado, talvez divulgando culturas que não interessam à cidade de Taubaté. Agora, o senhor adiantou um pouquinho o próximo assunto, que foi um projeto apresentado na Escola Municipal Hernani de Barros Morgado, que foi o projeto Calo Quando Não Me Vem, criado pela Frida Kahlo. Qual foi a temática dessa apresentação? Então, eu vi isso, uma publicação no site da prefeitura, né? É uma imagem das crianças fazendo um trabalho, com um quadro atrás cheio de imagens da Frida Kahlo, e que eu fui questionar, né, a Secretaria de Educação sobre isso. Porque envolveu as duas coisas juntas, né? Esse projeto que foi aprovado na Lei Paulo Gustavo, que é um projeto de dança, de teatro, de uma pessoa cadeirante, e eu acho importantíssimo isso, eu acho que as pessoas, é importante, não estou criticando a questão da pessoa fazer esse projeto com a dança, levar isso para dentro da escola, mostrar para as crianças que a pessoa que tem uma deficiência, ela está incluída na sociedade, que ela participa, que ela tem uma vida social, artística e tudo mais. Eu acho muito importante isso. O que eu questiono é o tema, a imagem da Frida Kahlo, né? Porque Frida, para quem não conhece, buscar a história dela, você vai buscar... As pessoas vão falar assim, você está falando isso porque você é um cara de direita e é contra o pensamento da esquerda. Sim, sou. Mas pega a história da Frida contada pelos próprios comunistas, né? Quem era ela? Se você entrar no site aí de esquerda, no próprio Partido Comunista, procurar a história dela, eles vão estar falando sobre isso. Frida era uma mulher que ela teve uma deficiência física, um acidente de trânsito, ficou com um problema na perna dela, depois lá para frente teve que amputar. Mas a vida dela, ela era uma militante comunista, né, no México, e ela tinha uma vida muito promíscua, né? Ela mesma falava que a sexualidade dela era utilizada para a revolução. Se não fosse com esse sentido, não serviria de nada, né? Isso é fala dela mesmo. E ela tinha uma vida muito promíscua, mesmo casada, ela mantinha relações sexuais com homens e mulheres, né? Mesmo casada, né? Então, eu não acho que isso é uma pessoa que deveria ser utilizada dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola, ou divulgar quem é essa pessoa. Porque essas crianças vão pesquisar quem é ela. E o que isso agrega para a sociedade? O que isso agrega para as crianças? O que isso melhora as crianças na questão da educação? Né? Eu acho que o contrário pode levar as crianças a serem influenciadas por uma figura não tão importante, né? E você, pai, você, mãe que está em casa, que deve fazer o julgamento. Você gostaria que seu filho estivesse recebendo essa informação na escola? Né? Despertasse o seu filho para esse tipo de pessoa, né? De comportamento? Então, eu questiono exatamente isso. Primeiro, e aí quando eu fui na escola, eu descobri que a escola estava fazendo um trabalho de arte com o 9º ano, a questão da arte da autoimagem. O aluno aprender a fazer a sua própria autoimagem. E aí usam a Frida Kahlo como exemplo de autoimagem, né?
de uma pessoa que não tinha uma imagem muito bonita, né? Ela não era uma pessoa considerada bela, mas que ela se aceitava. Assim, eu acho importante as pessoas aprenderem a se aceitar como são também. Né? Não vejo problema nenhum nisso. Mas por que usar a imagem dela? Por que não usar a imagem de pessoas do Brasil? Por que não usar a imagem de mulheres taubatianas, que também fizeram isso, né? Então, é isso que eu questiono. Para que pegar uma pessoa que tem um viés ideológico, declaradamente comunista, lá do México, e usar ela como exemplo, né, para os jovens em Taubaté? Por que não pegar uma mulher taubatiana e usar como exemplo, né, dessa autoaceitação, tá? E aí, o meu questionamento pega-se um trabalho feito dentro da escola, dentro da Secretaria de Educação, pega-se um trabalho feito da Secretaria de Cultura, junta os dois e leva para dentro da sala de aula, para dentro da escola, né? Então, meu questionamento é exatamente sobre isso, né? Aí nós estamos falando de duas pautas, né? A questão da Lei Paulo Gustavo e essa questão da educação. E quando eu fui procurar a Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação falou que não passou pela Secretaria a autorização para fazer essa apresentação dentro da escola, né? Precisaria ter recebido essa autorização, não recebeu, né? E até a gente está questionando a Secretaria de Educação no sentido de que como foi feito esse trabalho dentro da escola, né? Da onde saiu? Quem que apontou que deveria ser nesse trabalho de autoimagem na aula de cultura, de artes, dentro da escola, a imagem de Frida Kahlo? Por que não outras pessoas, né? Isso foi aprovado pela Secretaria de Educação, pela direção da escola? Então, a gente quer saber isso aí da Secretaria. Então, por isso, o requerimento nosso nesse sentido também. E, vereador, a gente falou um pouquinho sobre a manutenção das estradas rurais da nossa cidade. Agora a gente vai falar especificamente da estrada do Laranjal. Eu vou pedir para a nossa equipe colocar as fotos que a assessoria do vereador separou para nós e o vereador pode comentar sobre a necessidade nesse local. Então, esse aí é um lugar que no ano passado, né, aquelas chuvas fortes que nós tivemos, há mais de um ano atrás, se não me engano, esse local já está 1 ano e 4 meses sem passagem, isolado. E a chuva levou a ponte que tinha aí. E aí a população improvisou essa ponte, né, para pedestre, na verdade, porque ali não consegue passar carro, no máximo uma moto. Então a população que está por lá de cá está isolada. Nós temos ali várias famílias, se não me engano, são 10 famílias no total. Aí é onde passava a estrada que dava acesso, né, à ponte. E aí o rio desviou o seu curso e levou a estrada. Hoje não passa esse carro, moto, nada por aí. As pessoas, para ter acesso, têm que cortar por dentro de uma propriedade. Essa área aí mostra que esse barranco aí, ó, ele desceu, né, com a chuva, e aí ele forçou desviar o curso da água. E aí o curso do rio jogou na beira da estrada e levou a estrada embora e levou a ponte embora. Então eu estou aí acompanhando com a população, né? Aí é onde passava a estrada e a estrada foi embora, né? Com as chuvas. Então nós estamos requerendo aí junto à população e também, né, junto à prefeitura, para que seja refeita essa estrada, né? Mas aí a gente está numa grande discussão dentro da prefeitura. Se o loteamento é regular, não é regular, a prefeitura pode fazer, não pode fazer. Nós temos a lei do solo batido aprovada na cidade, até nessa Câmara, nessa gestão. Que a lei do solo batido, ela fala o quê? Que as estradas que são servidão, né? Que é aquela de passagem por dentro de propriedade particular, mas que serve outras propriedades, hoje praticamente ela é aberta, ela é pública, porque as pessoas precisam ter a locomoção. Essas estradas podem receber manutenção da prefeitura, né? Então, com máquina lá, refazer a estrada, arrumar a estrada, jogar cascalho, porque as pessoas têm que ter a sua dignidade e, primeiro, que a nossa Constituição garante, né, no seu artigo 5º, o direito de ir e vir das pessoas, né? A cidadania, o senso de pertencimento à sociedade. Quando a pessoa não tem estrada, não consegue se locomover e fica ilhada numa região, essa pessoa perde todo o acesso à cidadania dela, por quê? Ela não consegue se transportar, se locomover, essa pessoa não consegue escoar a produção rural. Nós temos produtor de laranja lá, que é um senhor que tem que colocar a caixa no ombro e atravessar a pé aquela ponte ali, né, para colocar a sua mercadoria no carro do outro lado e poder levar esse produto até o mercado e dali tirar o seu sustento, né, da sua família. E ele está sendo impedido desse direito à cidadania, né? Se alguém passar mal lá, a ambulância não chega na casa da pessoa, né? A criança que mora daquele outro lado do rio, a van deixa ela do lado de cá e ela tem que atravessar aquela ponte e ir a pé. Tem segurança uma ponte daquela para a criança atravessar, né? A pessoa estiver do outro lado, ela está abandonada lá, né? Na questão de saúde, na questão de educação, na questão de segurança e por aí vai. Então, nós estamos aí brigando, né, junto à prefeitura, para que essa obra seja feita, assim.
E se há algum questionamento jurídico em relação a isso, né? Parece que tem um parecer da Procuradoria da Prefeitura que fala, não, aquilo lá é área particular, de loteamento irregular, a Prefeitura não pode fazer. Mas na hora de receber os impostos, recebe, né? As pessoas pagam os seus impostos. Ah, mas lá é área irregular, o cara não paga IPTU ainda. Ok, mas essas pessoas consomem na onde? Elas não consomem em Taubaté? Elas não vêm aqui na cidade comprar? E esse imposto que ela gera na cidade não fica na cidade de Taubaté? Né? Então as pessoas às vezes falam só, mas lá ele paga ITR, não paga IPTU, aquele imposto que ele paga vai para o governo federal. E todos os impostos nossos não vai para o governo federal e volta para a cidade. Então acho que essa discussão mais territorialista dentro do município, quem paga mais imposto ou menos imposto, tem direito ao serviço público ou não, acho que não é a discussão, né? Acho que são cidadãos taubatianos, brasileiros, que têm direito de receber do Estado, né, um pouco daquilo que ele paga de imposto. Nós temos muita dificuldade nisso, né? E o governo quer saber quanto a gente está agora no mês aí de imposto de renda, né? O governo quer saber tudo que você ganhou e quanto você deve para ele. Assim, mas na hora de você receber de volta o serviço do Estado, aí é uma dificuldade, é uma burocracia. E você querer saber exatamente aonde está o seu dinheiro e por que você não recebe de volta, é um outro sacrifício muito grande, né? Então, estamos aqui requerendo essa informação, discutindo, trazendo para a população ver o problema, que esse pessoal lá no Laranjal está isolado, não vou nem dizer que são considerados como cidadão de segunda classe, porque isso aí ia ser pior que segunda classe, né? Terceira classe, porque você não tem direito e acesso aos bens e serviços públicos, né? Realmente é uma situação muito preocupante e precisa ser solucionada o quanto antes. Vereador, quero agradecer mais uma vez a sua vinda aqui e a gente se encontra em uma outra oportunidade. Muito obrigado a vocês pela oportunidade, a população. A gente está aqui, né, falando direto para a população um pouquinho da demanda. Às vezes as pessoas estão em casa, não sabem o que está acontecendo na cidade como um todo. E através desse programa, com os demais vereadores, a população consegue ter uma noção do que está acontecendo na cidade e como que cada vereador está trabalhando em cada ponto, né? Às vezes a pessoa foca, cada um tem uma característica, né, diferente de atuação, mas eu acho que juntando todos os vereadores que passam por aqui, a população tem uma noção do que está acontecendo na cidade e como cada um está trabalhando para trazer melhores resultados para a população. Então, eu acho que é um programa muito importante, eu gosto de participar, acho que não faltei nenhum durante meu mandato, e é importante a população que está em casa acompanhar, é uma ferramenta importantíssima aí, para a gente saber mais sobre a cidade. Obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, vereador. Esse foi o programa Fiscalização Pública, edição de junho, com o vereador Alberto Barreto, do PSD. Eu agradeço a sua audiência e a sua companhia e a gente se encontra ao longo da programação. Até mais.